Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Isaías capítulo 65, versículos do 15c ao 24. Você pode pegar na sua Bíblia e acompanhar se você quiser, se você puder, não é? Caso não possa, se você quiser anotar, para depois você rezar com esta palavra, não é? Muita gente diz: eu tenho dificuldade de rezar, eu não sei como rezar. Reze com a palavra de Deus. Olha, um jeito para você alimentar a sua oração, todo dia aqui no Sorrindo para a Vida, Deus nos dá uma palavra. Leve aquela palavra para o seu momento de oração pessoal. Converse com Deus sobre aquela palavra. Ponha as suas dúvidas diante dele. Transforme aquelas promessas nas suas súplicas, não é? E se anime, se encoraje com aquilo que Deus lhe diz. Então, anote a palavra de Deus que vai ser proclamada aqui, porque pode ser que o Senhor queira falar com você ainda mais, para além do que é esse momento de oração aqui no programa, não é? Então, Isaías, capítulo 65, versículos do 15c ao 24, que diz assim: mas os meus servos terão um nome diferente. Quem quiser bênção neste país, é pelo Deus verdadeiro que há de pedir. Quem quiser jurar neste país, há de jurar pelo Deus verdadeiro. Sim, as velhas angústias terminaram, desapareceram de minha vista. Sim, vou criar novo céu e nova terra. As coisas antigas nunca mais serão lembradas, jamais voltarão ao pensamento. Mas haverá alegria e festa permanentes, coisas que eu vou criar. Pois farei de Jerusalém uma festa, do meu povo uma alegria. Eu farei festa por Jerusalém, terei alegria no meu povo. Ali não mais se ouvirá o soluçar do choro, nem o suspirar dos gemidos. Não haverá ali crianças que só vivam alguns dias, nem adultos que não completem os seus dias, pois será ainda jovem quem morrer com 100 anos. Não alcançar os 100 anos será maldição. Quem fizer casas, nelas vai morar. Quem plantar vinhedos, dos seus frutos vai comer. Ninguém construirá para outro morar, ninguém plantará para outro comer. A vida do meu povo será longa como a das árvores. Meus escolhidos vão gozar do fruto do seu trabalho. Ninguém trabalhará sem proveito. Ninguém vai gerar filhos para morrerem antes do tempo. Porque esta é a geração dos abençoados do Senhor. Ela e seus descendentes. Então, antes que me chamem, já estou respondendo. Ao começarem a falar, já estou atendendo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus, que esta palavra desça como uma bênção sobre você. Que esta palavra se realize na sua vida agora, nesta manhã. Que esta palavra proclamada de Deus para você seja poderosa para quebrar toda e qualquer maldição na sua vida. Porque alguns podem perguntar: há maldições na vida da gente? Ah, sim, a gente se amaldiçoa. A gente se amaldiçoa quando escolhe um caminho maldito. A gente se amaldiçoa quando faz coisas malditas. A gente se amaldiçoa quando a gente rompe com aquele que é o santo, com aquele que é o bendito. A gente entra na morte quando a gente rompe com a vida. Nós nunca vamos encontrar vida quando nós escolhemos trilhar um caminho de morte.
E isso é uma maldição sobre nós. E olha, a maldição ela começa nas palavras. Porque toda palavra ela é uma ordem interior, toda palavra é uma semente que brota dentro da gente. Por isso Jesus, ele disse isso, não é? Que não é o que entra no homem que mancha o homem. Não é uma comida que você come que vai tornar você pecador ou santo. Ele disse que o que sai do homem é que o mancha. Porque é no coração da pessoa que são produzidos os adultérios, a corrupção, a maldade, a fofoca, a ira, a inveja. E como é que isso brota no coração do ser humano? Porque se sai de lá, foi gerado lá. E como é que é gerado dentro de nós? Por um pensamento, que às vezes também nasceu de um sentimento. Mas você já viu que todo pensamento, na verdade, é uma palavra interior? Como é que você pensa? Dando uma palavra para si mesmo. Dizendo algo a você. Hoje de manhã, o que me fez vir sorrindo para a vida foi um pensamento que nasceu de uma palavra. Vou acordar, foi a palavra que eu me disse. Vou tomar banho, vou me preparar e vou para o sorrindo para a vida. Tudo começou com uma ordem que eu me dei. Com uma determinação que eu assumi. Com algo que eu disse para mim mesmo. Então veja, a gente diz coisas a si mesmo. Dizer coisas boas é bem dizer. Dizer coisas más é mal dizer. Quando eu passo o dia dizendo que ódio disso, que raiva daquilo, se eu pudesse eu matava, eu destruía, eu faria, é porque eu não tenho coragem, porque se eu tivesse, eu sempre no lado do mal. No lado negativo. Se eu pudesse eu me vingava, se eu pudesse eu destruiria essa pessoa. E às vezes a palavra de maldição não está orientada para o outro, está orientada para nós mesmos. Não é? Em que nós começamos a dizer, eu não consigo, eu não dou conta, isso não é possível para mim, eu sou fraco, eu sou ruim, eu não tenho inteligência. Fica se amaldiçoando. Até a gente pegou aqui a partir da outra metade do versículo, né? A gente pegou do 15c em diante. Mas se você pegar no início do versículo 15, o Senhor está, através aqui do profeta, mostrando que houve quem se amaldiçoou, dizendo, ó, o vosso nome ficará como uma maldição entre os meus eleitos. Tem pessoas cujo nome a gente nem quer dizer. Já aconteceu com você? Não é porque a gente deseja o mal para a pessoa, não. Porque o nome da pessoa é uma maldição. Parece que a pessoa reúne nela tudo que tem de ruim. Tem gente que a gente prefere nem lembrar da pessoa, não é assim? Porque a pessoa foi se tornando uma maldição na vida da gente, para os nossos. Então a melhor coisa que às vezes a gente pode fazer é esquecer, é deixar de lado, até para a gente não julgar, até para a gente não condenar, até para a gente não desejar o mal, mas tem nomes que a gente prefere nem falar. Não é? E os antigos ainda eram mais firmes nisso. Porque hoje a gente ainda dá um nome às coisas, né? E ainda mais quando vai falar sobre tentação, sobre a luta espiritual, nós chamamos o inimigo de Deus pelos nomes que ele tem na Bíblia. Mas muitos dos nossos avós, bisavós, nem diziam o nome dele dentro de casa, não falava. E se alguém falava, era repreendido. Porque é uma maldição aquele nome. Não é? E se a pessoa no momento de raiva dizia, xingava, alguém alertava dizendo, vai chamando, vai. Porque é um jeito de chamar. Essas coisas que a gente repete, minha gente querida, a gente chama para nós. A gente chama. Então, eu já contei isso aqui algumas vezes, eu repito, porque a gente fala a partir do que vive. Não é se colocando como exemplo, não. É partilhando experiência. Mas tem certas conversas que na minha casa eu não tenho. Na minha casa a gente não alimenta. Porque eu não quero chamar isso para a nossa vida. Falar sobre certos assuntos é tornar aquilo presente.
Para que eu vou tornar presente? Para que eu vou presentificar uma coisa que eu abomino, que eu não quero, que eu não aprovo, que eu rejeito, que eu tenho repulsa? Não, na casa da gente só coisa boa. Na casa da gente só palavra boa. Na casa da gente só o que é de Deus. E essas outras coisas fora da nossa vida. Exorcismo não é isso? Lançar fora? Tem espírito diabólico que só o padre, autorizado pelo bispo, ou o próprio bispo, pode exorcizar. Mas a palavra ruim, o mau pensamento, o mau sentimento, eu e você, nós temos autoridade para exorcizar fora da nossa vida. A cruz sagrada seja a minha luz. Não seja o dragão meu guia. Não é a inspiração demoníaca, diabólica, malvada que vai me guiar, não. Eu não aceito as inspirações do mal, não aceito. Não seja o dragão meu guia. Retira-te. Fora da minha vida, Satanás. Nunca me aconselhes coisas vãs, porque é mal o que tu ofereces. Bebe tu mesmo os teus venenos, não é assim a oração? Fora da nossa vida toda maldição. E aí a palavra ainda diz assim, que essa maldição, tornar-se maldito, nos faz morrer, olha lá. Assim o Senhor te faça morrer. Mas, diz o Senhor, os meus servos receberão um nome diferente. Diferente do quê? De um nome maldito. Receberão um nome novo, que será uma bênção. E quem quiser uma bênção neste país, neste lugar, é pelo Deus verdadeiro, é pelo Deus fiel que há de pedir. E quem quiser jurar, atestar a verdade, que seja pelo Deus verdadeiro que há de jurar. Porque agora é uma realidade nova na nossa vida. Quem encontrou-se com Deus, quem voltou para Deus, precisa entender: o que é velho ficou para trás. Deixa para trás o que ficou. Uma realidade nova começou para você. Mas essa realidade nova não se manifesta se toda hora a gente volta ao que ficou para trás. Se a gente faz como a mulher de Ló, que olha para trás com desejo de voltar. Você sabe que quando a mulher de Ló, né? Ló e a sua esposa estavam deixando ali Sodoma e Gomorra, que aquilo estava sendo destruído, o Senhor deu uma ordem de que eles não olhassem para trás. O que é olhar para trás? É voltar-se para as coisas antigas com saudade, com desgosto por ter deixado e com vontade de voltar. E diz que na hora que eles estavam saindo, a mulher de Ló olhou para trás e se tornou uma estátua de sal. Ficou fincada naquele lugar que deveria ser um lugar só de passagem para ela. Todas as vezes que eu e você ficamos olhando para as coisas do passado com vontade de reviver, ou para vingar, ou para evitar, ou porque tem vontade de reviver aqueles pecados, isso finca a gente no lugar que a gente deveria estar só de passagem. A vida estagna, a vida não avança. E aí a gente reclama porque a gente não sai do lugar, porque a gente não tem progresso, porque é tudo a mesma coisa, porque a vida ficou chata, porque é uma monotonia. Claro que fica chato quando você está amarrado no mesmo lugar. E por que está amarrado e a vida não avança? Por causa das saudades das coisas passadas. Né? Saudades boas e saudades ruins. Tem gente que tem saudade ruim. Quem me dera voltar ali para agora, eu não deixava acontecer o que aconteceu. É porque eu não estava preparado. Se eu tivesse preparado, eu tinha feito um escambau. Se eu pudesse voltar, a saudade de voltar naquele momento para fazer não o que é bom, para fazer o que é ruim. Isso amaldiçoa a vida da gente. Vira a folha, meu amigo. Essa página já passou.
As coisas velhas, diz aqui a palavra de Deus, terminaram, desapareceram da minha vista, diz o Senhor. Quero criar para você coisa nova. Quero dar a você um novo céu. Quero que você experimente o céu. Quero dar a você uma nova terra. As coisas antigas nunca mais serão lembradas. Jamais voltarão ao pensamento. E olha, o que Deus tem para nós é motivo de festa e de alegria. É que a gente confunde as coisas. A gente confunde sofrimento com infelicidade. São diferentes. São diferentes. Tem gente que sofre e é feliz. Tem gente que sofre e é infeliz. Tem gente que não está sofrendo e é feliz. Tem gente que não está sofrendo e é infeliz. Felicidade e sofrimento são duas coisas distintas. E às vezes a gente entende, quando a palavra de Deus nos diz que vai nos dar algo novo, uma realidade nova, que nós não vamos ter sofrimento. Não, o Senhor está dizendo para nós que mesmo em meio aos sofrimentos, nós vamos ter felicidade. Que nós vamos caminhar sem nos deixar abater pelas angústias dessa vida. Porque nós temos quem nos apoia, nós temos Deus ao nosso lado. Então ele diz, vai haver alegria e festa permanente. Quem teve o seu encontro pessoal com Jesus sabe que a vida se tornou uma alegria, uma festa permanente. Mesmo com lágrimas nos olhos, nós sorrimos. E às vezes aquela tristeza momentânea que a gente vive é por falta de fé e memória fraca. Mas aí a gente toma um chacoalhão e nos lembramos daquele que nos chamou, olhamos para aquilo que está nos fazendo sofrer e pensamos, estou sofrendo por bagatela, estou sofrendo por nada, deixa isso para lá. A gente aprende a perder para ganhar. A gente deixa que vá da vida da gente o que Deus permitiu que seja tirado. Porque em toda perda a gente fica mais leve. E olha, não entenda essa perda como a morte dos nossos queridos, não. Porque nós que temos fé, nós sabemos que ainda que a gente se despeça dos nossos por um períodozinho de tempo, nós os ganhamos para Deus. Eles estão com o Senhor. Essa perda não é definitiva. Os nossos verdadeiros amores, com a ressurreição, nós vamos reaver, nos serão devolvidos para nunca mais ser tomados. Mas o que eu falo de perda é coisa que a gente tem que perder mesmo. Aquilo que fica sufocando a nossa vida, aquilo que é ranço de pecado em nós, os nossos vícios, as nossas manias, o nosso orgulho. Quanta coisa bonita destruída pelo orgulho. Quanta família dividida pelo orgulho. Quanto casamento terminou por causa do orgulho. Quantos amigos se tornaram inimigos por causa do orgulho. Não é melhor perder o orgulho? Sabe, o antídoto para ele é a humildade. E às vezes a humildade chega com a humilhação. Então que essa humilhação sirva para eu ser mais humilde e que me vá para fora de mim, que me tire das costas um pouco desse meu orgulho. Nossa, você vai ficar tão mais leve que você não tem ideia, né? Vai voar. Então que Deus realmente tire de nós aquilo que precisa ser tirado. Então nós vamos percebendo que as perdas que nós temos e os sofrimentos que nós enfrentamos não são suficientes para tirar a nossa alegria. Pelo contrário, às vezes eles inclusive alimentam a nossa alegria e a festa. A festa porque nos dá a oportunidade de manifestar a nossa fé em Deus. E olha a bênção que é proclamada aqui, que será dado a nós. Ali não se ouvirá o soluçar de choro, nem o suspirar de gemidos. Acabou a tristeza. O último dia em que eu suspirei de tristeza foi em 1989, na
Primeira semana depois da Páscoa. Foi o último suspiro de tristeza que eu dei. Depois disso eu suspirei de emoção, eu já chorei de alegria. Muitas coisas boas aconteceram. Enfrentei muitos sofrimentos. Muitas provações. Enfrentei decepções com os outros. Enfrentei decepções comigo mesmo. Mas eu vou lhe dizer, tristeza, ficar moado num canto, desperdiçando a minha vida com coisa que não me agrega em nada. Quando eu tenho um Deus maravilhoso com a sua mão estendida para mim, dizendo, vem comigo que eu vou te dar algo novo, céus novos, terras novas, e eu apegado a uma Sodoma e Gomorra igual a mulher de Ló. O quê? Não! Isso era no tempo da minha ignorância. Não sou nenhum sábio, mas não sou mais o ignorante que eu era não, porque o Senhor abre os olhos da gente. O Senhor nos desperta para realidades novas. E Ele está dizendo, não vai haver ali nem choro, nem gemido. Não haverá ali crianças que só vivam alguns dias. Nem adultos que não completem os seus dias. Pois será ainda jovem quem morrer com 100 anos. Não alcançar os 100 será uma maldição. Quem fizer casas, nelas vai morar. Ou seja, o fruto do seu trabalho será desfrutado por você. Porque quantos de nós sentimos que trabalhamos e não vemos resultado, o dinheiro escapa, o nosso bem não fica conosco, vai para quem não trabalhou. Você já teve essa sensação? Diz a palavra, quem plantar vinhedos, dos seus frutos vai comer. Ninguém vai construir para outro morar. Como assim? Ninguém vai ser roubado pelo outro. Vai ser lesado naquilo que é do seu direito. Pois o Senhor será a sua segurança. A vida do meu povo será longa como a das árvores. Os meus escolhidos vão gozar do fruto do seu trabalho. Ninguém trabalhará sem proveito. Ninguém vai gerar filhos para morrerem antes do tempo. Senhor, faz esta palavra se cumprir em nós agora. Quantos estão orando neste momento por um filho que está na dependência química, que está vitimado pelo álcool? Quantos estão orando por uma filha que está perdida, revoltada, irada, deprimida, angustiada, nas drogas, pulando de relacionamento em relacionamento, em busca de um amor que nunca encontra, enchendo o coração da mãe, enchendo o coração do pai de tristeza? Senhor, nós te pedimos que esta palavra seja para nós a libertação dos nossos filhos, porque o Senhor está nos prometendo para todos aqueles que se voltam para ti, vida nova, céus novos. Senhor, nós queremos ser esta geração dos abençoados do Senhor. E então, antes que me chamem, o Senhor diz, já estou respondendo. Ao começar a falar, já estou atendendo. Que dinheiro no mundo, que riqueza nesse mundo paga esse bem? Não tem. Sinto muito lhe dizer, mas não tem. O nosso maior tesouro é o Senhor. Você precisa ter o gosto de, num certo momento de necessidade, mal chegar ao seu pensamento a palavra, e aí você é atendido. Hoje a gente faz uma coisa interessante, né? Às vezes a gente está conversando e o celular está do lado. Ontem eu e a minha esposa conversando, e nós falávamos sobre passaporte. Quando eu abro o celular, entra uma mensagem sobre como tirar o passaporte pela internet. O celular estava ouvindo e estava respondendo. Ele ouviu o que nós dissemos e ele respondeu. Isso daí copiaram de Deus, viu? Porque ele nem espera a gente falar e ele já se apressa em nos atender. E olha, que consolo
quando a gente pensa assim, meu Deus, eu nem rezei, eu nem tirei um momento, eu nem transformei isso, eu só pensei e o Senhor se apressou em vir ao meu encontro. Esse é o maior tesouro que uma pessoa pode ter. Eu não tenho dúvidas sobre a minha capacidade de produzir trabalho, ir atrás de dinheiro. Eu conseguiria, com facilidade, ter uma vida tranquila do ponto de vista material. Conseguiria. E aí? Só isso? Eu não, eu descobri a pérola preciosa. E eu vendi tudo o que eu tinha para comprar essa pérola. Eu estou entre aquele homem que encontrou um tesouro no campo e foi e vendeu todos os seus bens para comprar aquele campo, porque ali tinha um tesouro. Não tem sentimento, realização neste mundo que se compare à certeza de que Deus ouve você e te socorre, não segundo os seus caprichos, mas como um amigo atende outro amigo no momento da sua necessidade. Os seus amigos não fazem todos os seus caprichos, e Deus também não fez, não faz e não fará. Mas se você tem um amigo de verdade, ele nunca vai virar as costas para você. E não tem amigo de verdade que seja como Deus, não tem. Deus é o maior de todos eles. E está dizendo hoje, através desta palavra, que os seus servos, aqueles que são dele, receberão um nome novo. Só recebe nome novo quem foi renovado. As freiras, quando entram no convento, elas trocam de nome, você sabia? Os padres religiosos, muitos, quando entram no convento, eles trocam de nome. E nós temos um novo nome diante de Deus no momento em que nós somos transformados. Mesmo que seja o mesmo nome, ele é transformado, ele soa novo, porque nós fomos renovados. Deus não põe vinho novo em odres velhos. Para nos dar uma vida nova, a primeira coisa que ele precisa fazer é transformar o nosso coração. Primeiro Deus muda a gente por dentro, depois muda por fora. Eu sei que muitos de nós estamos esperando uma mudança por fora, para depois a gente mudar por dentro e ser de Deus. Quando eu vir o Senhor fazer, quando as coisas acontecerem, eu estiver convencido, aí eu mudo. Você não vai rolar. Começa de dentro. Porque quando uma pessoa está estragada por dentro, mesmo que o céu a cerque por fora, ela é incapaz de reconhecer. Ela vê no céu o inferno. Eu e a minha esposa, nós conversávamos ontem sobre... Eu e a Rosa, a gente gosta muito de conversar. E a gente conversa sobre uns temas interessantes. Ontem a gente estava conversando sobre a gratidão e sobre a ingratidão. Gente, a pessoa ingrata, ela é muito infeliz. Porque ela é capaz de te fazer sofrer com o bem que você fez para ela. Você vai ao encontro da pessoa com alegria, você dá um presente para ela, no intuito de ver a pessoa feliz, alegre, que aquilo... E ela só fica com o que é negativo. Ah, podia ter vindo embrulhado num papel diferente. A pessoa sabe que eu não gosto dessa cor. A pessoa... Você não tem obrigação nenhuma de dar nada para o indivíduo. Você faz porque você quer bem, você tem carinho pela pessoa. E ela fica só com o objeto. Ela ignora o mais importante, que é o seu carinho, o gesto de carinho. Coração estragado. Para uma pessoa mal agradecida, nada na vida está bom. Todo mal agradecido acha que você tem obrigação com ele, sabia? Por isso ele nunca reconhece o que é feito para ele generosamente. Porque ele acha que todo mundo tem obrigação com ele. E que as pessoas têm que merecer o privilégio da amizade dele. Por isso fica sozinho. Por isso é relegado à solidão. Porque a ingratidão isola a gente. Você está vendo o que um coração estragado faz conosco? Transforma céu em inferno. Aquilo que era para ser objeto de alegria se torna motivo de sofrimento para ele. Ele ainda faz os outros sofrerem. Então como é que Deus constrói o céu na gente? Mudando o seu coração.
Vou te contar uma coisa, e se você acredita em mim, você vai confiar no que eu estou lhe dizendo. No momento em que Deus muda o coração da gente, a gente não sente necessidade de mais nada. Mais nada. Tudo que vem é motivo de alegria. Tudo é acréscimo, sabe? Você se sente tão saciado. E você entende que não é Deus quem tem que estar a seu serviço. É você quem tem que estar a serviço dele. E mesmo assim ele te serve todos os dias. Todo dia ele é generoso, todo dia ele é bondoso, todo dia ele te dá, ele te dá, ele te dá. E você vai transbordando de alegria. E olha, num coração aberto e alegre, grato, Deus não deixa faltar o necessário. Quando você pensa em pedir, já está chegando. Para quem teve o seu encontro pessoal com Deus e o seu coração foi transformado, a pessoa não sente necessidade de mais nada. Muda as metas dela, sabe? Muda. Tem ambição? Tem. Claro que tem. Márcio, você tem ambição? Tem. Claro que eu tenho ambição. Eu quero muito ser uma pessoa melhor. Eu quero viver muito para poder usar o máximo dessa vida para servir a Deus. Eu peço a Ele saúde, não é para eu não sofrer. Eu peço a Ele saúde para eu poder até o último sopro servi-lo. E se Ele quiser que eu sirva na minha dor e no meu sofrimento, louvado seja Deus. Mas eu não estou contente. Contente estou, mas eu não estou satisfeito onde eu estou. Eu quero mais. Eu quero mais de Deus. Eu quero ser mais para Deus. Eu quero, com a graça de Deus, não sozinho, com a graça de Deus, ser uma pessoa melhor. E que esse coração que Deus vem transformando não encontre obstáculo da minha parte. É mudando o nosso coração que Deus pode dar a gente uma vida nova. E olha, para derramar o seu Espírito, Ele nos deu um coração novo capaz de receber o seu amor. Porque tudo com Deus é de coração para coração. É do coração de Deus para o nosso coração. Diz a palavra do Senhor que o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. O amor de Deus. Onde está o amor de Deus senão no coração de Deus? Onde está o amor de Jesus senão no coração de Jesus? E quando o coração de Jesus foi rasgado por uma lança na cruz, esse coração derramou o que tinha dentro dele. Naquela hora foi derramado o Espírito Santo sobre nós. O Espírito Santo nos foi dado. Porque em São Mateus, São Marcos e São Lucas, o Espírito Santo é derramado ali no Pentecostes. Na ressurreição, na glorificação de Jesus. Mas para São João, tudo aconteceu na cruz. Na cruz aconteceu a morte de Jesus, mas na cruz aconteceu a ressurreição. Por isso, antes ali de São Francisco de Assis, anterior ao ano 1200, os crucifixos todos tinham a imagem de Jesus com os olhos abertos. Era o Cristo crucificado, mas vivo na cruz. Ele venceu a morte. Então, para São João, na cruz aconteceu também a ressurreição. E o Pentecostes para São João aconteceu onde? Na cruz. Por isso que ali ele deu o seu último suspiro. O último suspiro de Jesus foi o primeiro respiro da igreja. E ali na cruz, com seu sangue, seu coração aberto, derramou sangue e água. Do coração aberto de Jesus saiu sangue e saiu água. Saiu sangue, que é a Eucaristia. Saiu água, que é o batismo. Se alguém te perguntar assim, de onde veio esse negócio da Igreja Católica, que fala de sacramentos, de onde veio? Da cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, do seu coração aberto. E olha, nós católicos temos ali os sacramentos bem definidos, mas outras confissões cristãs também têm o sacramento. O batismo, por exemplo, é um sacramento. E se é cristão, de verdade, não tem como escapar do sacramento do batismo, porque senão não é cristão. Então nós recebemos na cruz de Jesus o sacramento do batismo que faz nascer de novo, regenera e dá um nome novo. Qual é o nome novo que eu e você temos? Filho de Deus. Eu não sou só o Márcio. Sou o Márcio, filho de Deus.
Eu tenho um Pai todo-poderoso. Saiu a água, mas também saiu o sangue, que na Eucaristia nos alimenta. E aqui nós temos toda a bênção. No batismo e na Eucaristia, nós temos toda a bênção de Deus. Então aquele que desejar ser abençoado, desejará sê-lo pelo Deus fiel. As desgraças de outrora serão esquecidas, e não mais voltarão à lembrança. Quem está em Cristo está numa realidade nova, e o passado, diz aqui a palavra, já não será lembrado. Porque quando o Senhor nos renova, Ele nos permite experimentar uma alegria e uma felicidade eterna. Ele nos faz experimentar aquilo que já nos espera na eternidade. Então, antes mesmo que me chamem, diz ali a palavra de Deus no versículo 24. Antes mesmo que me chamem, eu lhes responderei. Estarão ainda falando e já serão atendidos. Você não gostaria de fazer a sua oração agora? E experimentar esta palavra agora? Antes mesmo que me chamem, eu lhes responderei. Sabe quando você abre a boca para chamar a pessoa e ela diz, estou aqui? É isso que ele está lhe dizendo. Estarão ainda falando e já serão atendidos. Não é porque eu e você merecemos, mas porque o coração de Jesus bate forte por você. Então eu termino aqui dizendo a você, quero dizer de maneira especial a você que resolveu voltar-se para Deus. Não esmoreça. Você decidiu voltar-se para Deus. Não desanime. Não desanime com as tribulações. Não foi o que nós ouvimos aqui de São Vicente de Paulo? Os grandes propósitos são sempre atravessados por diversos obstáculos e dificuldades. Você está sofrendo com a sua família? Me diz, tem algum propósito maior na sua vida do que a sua família? Você acha que o seu trabalho é? Você sabe qual é o meu primeiro trabalho? Minha família, minha esposa, meus filhos. O que eu faço para sustentar a casa vem depois. Então como não enfrentar esses obstáculos? Mas não desanime com as tribulações. Pelo contrário, em tudo que acontecer com você, se agarre às promessas de Deus que estão nesta palavra de hoje e que te disse que há uma bênção esperando por você. E você terá nesta palavra o seu consolo e a sua força. Feche os seus olhos, coloque as mãos sobre o seu coração, um pouquinho se você puder. Deus é suficientemente poderoso para compensar você sem medida e sem limites. Enxugar toda a lágrima que você derramou, toda a tristeza já sofrida, todas as perdas que você teve que suportar. Ele é poderoso o suficiente para compensar você por tudo aquilo que você acha que você perdeu. Tudo que você está passando agora, eu declaro em nome de Jesus, não vai se delongar. Tudo que você está enfrentando de sofrimento e de dor será abreviado, não vai durar muito. As suas fadigas, os seus cansaços, as suas preocupações, os seus trabalhos, os seus cuidados não vão se arrastar indefinidamente, não vão. Fique em paz, aguenta firme e você vai ver como logo isso vai acabar. Vai acabar. Logo, logo vai chegar ao fim esses incômodos e essas preocupações, porque aquilo que passa com o tempo passa mais rápido do que a gente pensa. Olha para a sua vida, como as coisas passaram e o tempo voou. Aguenta firme, meu amigo. Aguenta firme, minha irmã. Porque as dores, os sofrimentos passam, mas a promessa de Deus é o que vai restar para você. Você vai ver isso acontecer. A vida do meu povo será longa como a das árvores. Os meus escolhidos vão gozar do fruto do seu trabalho. Ninguém trabalhará sem proveito. Ninguém vai gerar filhos para morrerem antes do tempo. Porque esta é a geração dos abençoados do Senhor. Ela e os seus descendentes. E antes que me chamem, já estou respondendo. E ao começarem a falar, já estou atendendo. Eu creio, Senhor.
Eu creio. E aqueles que creem, orem conosco agora. Oremos.